A Universidade de San Marcos, em Lima, como vocês sabem, uma universidade que data do século XVI, do período vice-reinal, e que continua bastante atuante no Peru até os dias de hoje. Lá em San Marcos, o Pedro Zulem, a Dora Mayer e a Associação Pró-Indígena assumem um olhar para com esse problema, que era um olhar especialmente humanitário, ou seja, um olhar que, se a gente fosse dividir aqui alguns campos, que estaria mais próximo do tom assumido pelo conto Ave Simido. O problema do índio como um problema humanitário que despertava a sensibilidade, que despertava a solidariedade dessas elites limenhas, e essas elites limenhas então se viam como aquelas que pretendiam de alguma forma criar canais para proteger esses índios dos abusos a que eles estavam expostos. O Valcárcel criticou duramente esse grupo da Associação Pró-Indígena com o argumento de que esses homens, por mais bem intencionados que estivessem, não tinham uma real dimensão do que era o mundo indígena, do que eram os problemas indígenas e do que seria uma possibilidade de solução daquele estado de coisas. Então, quer dizer, um olhar de fora que denuncia, que se sensibiliza, mas que não reconhece nos índios realmente atores capazes de subverter aquela situação. Um outro momento que vai ao encontro dessa perspectiva se situa nos anos 20, a partir do ano de 1920, e o nome desse novo grupo que desponta nesse momento é Comitê Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, como vocês sabem, o nome do Império Inca em Quechua. E esse comitê é fundado por um intelectual chamado Castro Poço. Em relação ao grupo da Dora Mayer e do Pedro Zulem, o Castro Poço pretendia realmente dar mais instrumentos para que os índios pudessem agir em causa própria. E esses instrumentos estariam, sobretudo, no sentido de conscientizar os índios acerca dos seus direitos. Conscientizar os índios sobre os seus direitos e, ao mesmo tempo, criar um sistema de circulação de informações, que o Castro Poço vai chamar de ramas, onde os abusos pudessem ser denunciados. Quer dizer, essa ideia de que os Andes eram tão distantes que as informações mal chegavam. Era preciso agilizar a circulação dessas informações, dessas denúncias, para despertar, conscientizar os grupos letrados em Lima, sensibilizar esses letrados de Lima acerca dos problemas que estavam ocorrendo e, ao mesmo tempo, levar informações aos índios sobre os seus direitos, sobre aquilo que efetivamente contrariava a lei, não poderia acontecer, para que os índios pudessem também se posicionar em relação a isso. Esse comitê do Castro Poço, o Comitê Pró-Indígena Tahuantinsuyo, tinha um nível de radicalidade para a época, embora ele se situasse ainda no plano da legalidade, no plano dos direitos previstos por lei, ao contrário do viés que acaba assumindo o Valcárcel ao apoiar rebeliões, ou seja, sublevações que extrapolam, claro, o plano da legalidade. A despeito disso, o Comitê Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo acaba ganhando uma dimensão importante, ele realmente conquista adeptos, ele faz um barulho, ele lança luz sobre pessoas e acontecimentos que causavam bastante desconforto nas estruturas de poder peruanas, e por conta disso também ele vai ser de alguma forma pressionado e inibido pelo governo de Augusto B. Leguía, que no entanto foi um governo que também se apresentou como indigenista. O Augusto B. Leguía cria o chamado Patronato de la Raza Indígena, e cria o Patronato de la Raza Indígena, e também ele
ele se anuncia como alguém que vai colocar o Estado a serviço da construção de relações mais justas com essa população indígena. E também o Patronato de la Raça Indígena deveria caminhar nesse sentido. Além do Patronato de la Raça Indígena, o Leguía incorpora uma série de símbolos que corroboravam essa afinidade entre ele, Leguía, e a causa indigenista. Então, por exemplo, o Leguía pronuncia alguns discursos em quechua. A questão da língua quechua vai atravessar o século XX como uma questão importante, quer dizer, se reconhece o quechua ou não como língua oficial, os comunicados oficiais devem aparecer em espanhol, em quechua ou não. A educação indígena deve ser uma educação bilíngue ou não. Então, o quechua passa a ser um idioma que começa a assumir uma legitimidade aos olhos do Estado, e o governo do Leguía foi importante para isso também. Ao mesmo tempo, o Leguía cria o Dia do Índio e celebra uma série de rituais, com uma série de símbolos que acenavam para essa valorização da cultura indígena. Não preciso dizer que também isso atravessou a história do Peru no século XX, não é? Ou seja, a partir daí, muitos presidentes da República, inclusive o governo militar, que fez um golpe de Estado no Peru no ano de 1968, tiveram essa preocupação de afirmar essa identidade, esse cuidado, essa aproximação para com o mundo indígena, né? Também os militares, por exemplo, chegaram ao poder apresentando um plano de governo que se chamava Plano Inca. O golpe militar no Peru, em 68, apresenta um plano que era o Plano Inca. Uma coisa extraordinária isso, né? Então, enfim, de fato, de alguma maneira, apesar dos limites disso tudo, de alguma maneira, as elites políticas no Peru já não podiam mais passar ao largo dessa questão de que o índio tinha que ser incorporado à nação. Bom, o Leguía é alguém que no momento em que, de novo nos anos 20, quando começam a pipocar rebeliões, sublevações em algumas regiões dos Andes peruanos, ele então parte para a repressão desses movimentos. Ele parte para realmente para estratégias violentas, coercitivas, para sufocar esses movimentos. Ou seja, também aqui uma dicotomia que vai acompanhar o tema do indigenismo no Peru. Por um lado, a exaltação do índio do lado simbólico, a denúncia daquilo que era considerado como abuso, daquilo que era considerado como opressivo, e, por outro lado, o esforço para manter essa incorporação do índio à nação sob controle, controlada pelas elites, controlada pelo Estado. Então, olha-se para o índio, mas esse índio precisa ocupar os canais previstos para ele e não outros. Então, também esse embate acompanha a história do Peru, também os militares previram de uma forma muito enfática a incorporação do índio à nação. Os militares no Peru fizeram uma grande reforma agrária, mas também os militares, o tempo todo, criaram mecanismos para trazer essa mobilização social dos índios para os canais institucionais, para dentro dos canais institucionais, e não transbordando esses canais. Bom, então, Leguía, esses direitos pró-indígena, pró-direito indígena Tahuantinsuyo, o Valcárcel, Mariátegui, de alguma forma o Aya de la Torre, esse ambiente realmente de manifestações em favor de projetos que dessem conta de suavizar a marginalização do índio na ordem social, na ordem política, na ordem cultural da nação. E o lugar previsto para o índio nessa nova ordem variou conforme a vertente do movimento indigenista. Agora, o que é inegável é que, para além dos desdobramentos políticos
dessa efervescência indigenista que vai se colocando com muita força no Peru, assim como ela se colocou por outros caminhos no México, assim como ela se colocou por outros caminhos na Bolívia, ou seja, nos países onde a população indígena era massiva, esse tema emergiu como um tema por excelência das primeiras décadas do século XX. Para além dos desdobramentos políticos disso tudo, existe uma dimensão cultural que é muito interessante. Uma dimensão cultural, uma dimensão artística. Então, o indigenismo e o índio passaram a ser matéria de inspiração, matéria de confecção de manifestações artísticas em diferentes planos. Para vocês terem uma ideia, no Peru, no ano de 1913, surge a ópera El Cóndor Passa, que vocês aqui conhecem. Vocês verão que esse tema, né, do El Cóndor Passa, dos Andes e desse mundo indígena continuou sendo fortemente recuperado por uma música que se apresentava como uma música de protesto, como uma música militante, como uma música que valorizava as raízes culturais latino-americanos. E a ópera El Cóndor Passa, que é de autoria de Daniel Alomia Robles, foi um retumbante sucesso já nos anos que se seguiram à sua primeira apresentação, né? Houve milhares de apresentações dessa ópera no Peru somente, né? Sem contar o resto nessa década de 1910. Então, realmente, uma produção cultural que vai trazer esse mundo dos instrumentos indígenas, das canções indígenas, que música é essa que vale a pena ser conhecida e que merece inspirar músicos e artistas não indígenas. E, ao mesmo tempo, para terminar, queria rapidamente falar sobre a literatura. A literatura é um campo que absorve com muito entusiasmo os temas indigenistas. E essa literatura, ela vai apresentar dois grandes momentos. Um primeiro grande momento que vai até os anos 1940. Há um texto clássico do Davi Arrigucci, que é professor aposentado aqui da Faculdade de Letras da USP, um livro dele chamado O Escorpião Encalacrado. É um livro publicado pela Companhia das Letras e um livro dedicado à literatura de Cortázar. Mas dentro desse livro, ele tem um capítulo geral sobre literatura latino-americana. E lá o Davi Arrigucci propõe uma divisão que eu acho muito interessante, que é essa dos anos 1940, que separa uma produção de uma literatura que ele chama de regionalista. Nós temos isso também no Brasil, vocês estudaram isso na escola. Uma literatura regionalista que, nos anos 20, nos anos 30, descobre o país profundo, né? No caso do Brasil, por exemplo, há o sertão do Nordeste, né? O tema da seca, da miséria. E no caso do Peru, os Andes, o índio, a pobreza, a exploração, né? O Avecinido é anterior a tudo isso, e é um conto, não é uma obra literária, mas enfim, um pouco esse tom de se olhar para esse país profundo e perceber as profundas assimetrias, as profundas formas de marginalização social que são mobilizadas naqueles cenários. E essa literatura indigenista, aqui no caso do Davi Arrigucci, regionalista, né, ele traz o indigenismo para uma chave de interpretação maior, que não é só o indigenismo, mas é o regionalismo. O que prevalece é o tom da denúncia, ou seja, são obras narradas em terceira pessoa, o narrador é um narrador onisciente, ele apresenta o quadro, ele apresenta as injustiças, ele apresenta os conflitos, as tensões, e ele de alguma forma leva o leitor a esse percurso de um tomar de consciência sobre aquele cenário de profundas desigualdades sociais. Nesse tipo de literatura, a descrição do meio, do cenário geográfico é muito importante, né? O leitor ele vai sendo quase que
que conduzido pela mão para um reconhecimento de um território que não é o dele, porque são paisagens outras escondidas, no caso do Peru, lá em cima das montanhas. Então, essa literatura regionalista teria sido a primeira grande chave através da qual o indigenismo se incorporou à literatura. Um exemplo interessante aqui de um livro que também vale a pena ser lido é o romance do Ciro Alegria, chamado El Mundo es Ancho y Ajeno. Então, um romance clássico desse panteão literário do Peru do século XX e muito ainda com essa perspectiva da denúncia de um pouco que a gente tem aqui com Euclides da Cunha, né? Quase que um autor que se choca com algo que é novo e ele precisa falar disso e precisa, então, ele precisa criar uma atmosfera em que o leitor também se sensibilize desse mesmo choque, dessa mesma indignação. E a partir dos anos 40, vai dizer o Davi Arrigucci, em vários países da América Latina, através de enunciados literários variados, essa literatura regionalista vai dando lugar a uma literatura em que o ponto de vista do autor a respeito do seu objeto é introjetado, ele se torna introspectivo, ele se torna algo que não é mais um enunciado objetivo de quem olha o plano em termos absolutos, mas ao ser introjetado como um olhar introspectivo, esse olhar vai ser sempre parcial, esse olhar vai ser sempre permeado por estímulos outros que não o da racionalidade, ou seja, tem a ver com as formas de percepção do mundo que são próprias da subjetividade humana. Né? Tem a ver com as projeções do inconsciente, tem a ver com temporalidades que não são matemáticas. Né? As temporalidades subjetivas não são matemáticas, elas são próprias, enfim, dos estados de espírito, dos momentos de maior consciência, de menor consciência, de maior abandono às sensações, aos sentimentos, às percepções sensoriais, outros momentos de uma consciência efetivamente racionalizada. Então, essa oscilação do olhar, que pode ser muito mais inconstante, muito mais capturado por referenciais outros que não o da objetividade, isso faz parte da história da literatura contemporânea no século XX. Né? Não é algo exclusivo da literatura latino-americana. Se a gente for olhar para a obra do Proust, se a gente for olhar para a obra da Virginia Woolf, para vários grandes escritores do século XX, a grande questão é essa, né? Essa transferência do olhar do narrador para um patamar introspectivo e ao mesmo tempo sujeito a essas múltiplas interferências que não dizem respeito exclusivamente à objetividade. Ao mesmo tempo, é por isso que muitos desses textos são escritos em primeira pessoa, né? A primeira pessoa que justamente também referenda na construção do romance essa introspecção do olhar. E um exemplo de como também essa nova linguagem literária incorpora temas indigenistas é o exemplo de um livro que eu indiquei a vocês como uma das opções de leitura para esse semestre, que é o livro do José Maria Arguedas, Os Rios Profundos. Os Rios Profundos é um livro do ano de 1958, originalmente publicado pela editora Sudamericana em Buenos Aires, e desde então, desde 58, um livro que vem sendo extremamente celebrado pela crítica literária como um livro que opera a transculturação. Alguns de vocês aqui já me viram falar um pouquinho sobre isso no curso de História e Ficção lá nas Letras. Um livro que opera a transculturação no sentido definido pelo Ángel Rama, ou seja, de que é capaz de comunicar um mundo muito específico, local, localizado, nesse caso do Peru, o mundo dos Andes, o mundo indígena, em uma linguagem mais universalizante.
Ele consegue falar dos Andes sem ser capturado por algo que apresenta os Andes como um mundo à parte, né? Ele consegue, apesar de falar do particular, ele consegue traduzir isso em termos mais universais e deixa de segregar, em termos literários, o mundo indígena, o mundo andino do restante. Então, para finalizar, né, também já comentei isso aqui com alguns de vocês, o livro do Arguedas, Os Rios Profundos, costuma ser comparado pelos críticos literários ao Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, aqui no Brasil. Ou seja, o indigenismo também no plano das artes, no plano da literatura, se torna uma matéria muito visitada pelos escritores, pelos artistas, pelos músicos, a partir das mais diferentes concepções, né? Tanto essa da denúncia, quanto aquela que já vai procurar capturar esse universo, mas com uma concepção de literatura que preza, acima de tudo, a qualidade literária, né? Quer dizer, a relação aqui com a denúncia, com o compromisso político, pode até estar presente no escritor, mas em termos da obra, essa relação se subordina a uma preocupação com a literatura como narrativa por excelência. Tá? A qualidade da literatura que se torna a grande primazia na forma pela qual o autor concebe a sua obra.